Olá, sou Hugo Pilger, professor de violoncelo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Na videoaula de hoje, nós trataremos da mudança de posição. A mudança de posição no violoncelo é um item muito importante, nós devemos prestar muita atenção. E por isso, eu peço de vocês um cuidado muito especial no que vai ser tratado hoje aqui. Iberê Gomes Grosso, ele falava que a mudança de posição, se não obviamente controlada, talvez seja um dos maiores problemas do violoncelo. No entanto, quando você controla, passa a ser a solução. Mas por quê? Porque vamos fazer uma analogia ao violino. O violinista, ele tem, teoricamente, um dedo a mais do que a gente. Então, ele, por exemplo, numa corda Ré, ele toca o primeiro dedo no Mi, o segundo dedo no Fá, o Sol e o quarto dedo no Lá. Ele toca isso aqui de uma forma muito natural. Nós não temos isso. Por causa dessa limitação, exatamente por causa do tamanho do instrumento, nós temos que mudar mais vezes a posição do que o violinista em geral. Obviamente um contrabaixista vai mudar muito mais do que o violoncelo. No entanto, a gente está num nível bastante elevado de exigência no que se refere à mudança de posição. Então, essa aula de hoje se reveste de uma importância muito grande. Então, primeiro nós temos que saber o seguinte: o que é a mudança de posição? Porque comumente se vê assim as pessoas, quando teoricamente mudam de posição, pensando na nota de chegada, ou seja, pensam no dedo que está mudando. No entanto, alguma coisa faz com que o dedo chegue lá. E não é o dedo não alcança. O que faz o dedo chegar na mudança, na nova posição, no objetivo que a gente pensa? Não é outra coisa senão o conjunto do braço e o antebraço. Então nós temos que pensar assim, que toda mudança de posição, o início dele, pelo menos o início, nós temos que começar pensando que é o braço, é isso aqui acontecendo. Ele leva a mão para o lugar certo. E aí quando volta, exatamente, é o braço que puxa de volta. A gente não precisa pensar no dedo, muito provavelmente, às vezes acontece, e é bem comum que isso se observe por aí, que a pessoa mude de posição nesse sentido aqui, mas quando você faz isso, a tua mão está começando a sair do eixo da corda. Completando isso tudo, nós temos no violoncelo basicamente 3 posições de conjuntos de posições. Por exemplo, uma delas é aqui, ó. Daqui vai da meia posição até mais ou menos a 4ª posição. Isso aqui é uma postura de braço. A outra postura de braço é a posição de capotaço, como a gente já viu na aula anterior. A posição do capotaço, você pode percorrer todo o tamanho de corda, né? E nós temos uma terceira, que é um conjunto de várias mudanças de posição, que vai do Mi até o Lá. Cada meio tom, há uma altura específica de braço. Então, eu não posso, não é que eu não posso, eu não devo mudar de posição nesse caso aqui só com a mão. Não, isso aqui, ó, não que você não possa fazer, claro que a gente pode fazer o que quiser no violoncelo, contanto que esteja relaxado e correto do ponto de vista acústico, tudo é permitido. No entanto, nós estamos partindo de uma regra, de uma lei, de uma as regras e as leis, na verdade, são feitas para uma organização. Isso aqui é para uma questão de organização da nossa técnica. Se eu tenho o Mi nessa altura de braço, o Fá já vai ter que estar um pouquinho mais acima, porque cada meio tom que eu estou indo aqui, eu tenho que levantar minha mão para passar essa parte do violoncelo aqui. Isso aqui é um obstáculo que eu tenho. Se eu não tivesse isso aqui, eu poderia continuar como era na primeira posição. Mas como eu tenho isso aqui, eu tenho que migrar desta posição aqui para esta. Então, a cada meio tom vai levantando, chega ao ponto de estar na posição de capotasto. Isso
tem que ficar bem claro que é um conceito muito importante para a mudança de posição. Há exercícios de mudança de posição que são muito importantes. Por exemplo, eu posso citar o método, método não, é um opus do Otakasevsky, que é o opus 8, é dedicado à mudança de posição. Então, por exemplo, o exercício número 1 é do braço, braço de novo. E você muda escutando a viagem, ou seja, o portamento que existe de uma mudança para outra. Por quê? Porque se a gente não faz isso, provavelmente vai acontecer isso aí. Como se fosse um karatê. Na mudança de posição, a gente deve evitar o karatê. É óbvio que uma música rápida vai exigir de ti uma mudança mais rápida. Se eu tenho tempo para fazer a mudança de posição numa música lenta, aí tenho tempo também de fazer uma mudança de posição lenta. Por exemplo, eu posso mudar lentamente. Agora se eu toco, eu tenho que mudar rapidamente para dar tempo de chegar na nota que vai ser tocada pelo arco. Quando o arco tanger a corda, a nota já tem que estar lá, porque senão vai acontecer uma apogiatura e um outro som. Então, assim, nós temos que saber, dentro dessa lei também, que é a questão assim, quanto mais rápida uma música é, mais rápida vai ser uma mudança de posição. No entanto, a gente, em geral, a gente pensa que tem que ser mais rápido do que o necessário. Então esse exercício do Sevsky se reveste de uma importância muito grande pelo fato de poderes fazer a mudança de posição com relaxamento. E quase como um bocejo. Eu estou bocejando praticamente. O relaxamento é tal, e quando você incorpora esse relaxamento na mudança de posição, no teu trabalho diário de mudança de posição, a tua execução musical vai ser muito melhor, porque vai ser natural. Você não vai ter impactos, né? Quando a gente vê alguém tocando, a gente percebe se a pessoa está tenso ou não, do ponto de vista técnico. Então a mudança de posição para isso é fundamental, porque se tu tens uma boa mudança de posição, é um passo muito importante que tu dás para um tocar importante, para uma execução importante, para um nível importante de execução que tu terás. Dito isso, eu gostaria também de pensar assim, que muitas vezes quando a gente muda de posição, a gente não pensa na nota que está chegando. Vou dar um exemplo. A sonata 5 de Vivaldi, você tem que tocar Mi e o Mi. Mas, em geral, você pode pensar Mi, o Sol sustenido, e o Mi é a consequência. Então aqui, ó. Quando eu chego no Sol sustenido, eu mudo para a nota Mi. Eu não preciso pensar no Mi, porque senão há a tendência de haver de acontecer o que a gente chama de golpe de karatê. Não é. Agora eu vou do Si, eu vou tocar pro Fá, mas eu posso pensar como o meu ponto de chegada do Mi. E assim por diante. Então, sei lá, sonata 1 de Brahms tem um trecho. Eu tenho que tocar o Si bemol, mas eu posso pensar no Dó e tocar o Si bemol. E aí não é. Eu tenho que tocar o Dó, mas eu vou pensar no Ré aqui na corda Ré. E aí, Dó. Estes princípios, assim, se estudados e se levado diariamente com disciplina, e isso incorporando no seu tocar, isso é um adianto muito grande na técnica. Eu sempre gosto de citar assim, que quando a gente imita o boi, a gente está mudando de posição corretamente. Para você imitar um boi, você tem que tem que tocar com relaxamento, ou um bezerro.
se eu não tiver relaxado, o meu boi vai ser algo muito estranho. Então, assim, vale a pena. Uma dica também, muitas vezes, brincar com o instrumento relaxado, você descobre muitas coisas. Então, é isso. Deixo essa dica aí para vocês e a gente se vê na próxima videoaula com mais coisas interessantes sobre o violoncelo. Um grande abraço.